Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei-lhes o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Que Nossa Senhora faça no fruto dos nossos trabalhos, do nosso encontro, que nós possamos juntos crescer e caminhar na fé. Caminhar e crescer, hoje e sempre, como a Jerusalém Celeste que nos espera, para toda a eternidade. Amém. Meus queridos, depois de 15 dias sem nos ver, quase, já se completa 3 semanas já, não é? Passa rápido, né? Estamos nós aqui com o nosso 20º encontro. Nós vamos falar de um assunto bem legal. As bem-aventuranças são os meus evangelhos também favoritos. Junto com o evangelho de hoje. Quem lembra o evangelho de hoje? Quem lembra o evangelho de hoje? O evangelho de hoje também, eu já havia falado nele no nosso último encontro. Se eu não me engano, foi no último encontro que eu falei isso dos evangelhos, dos discípulos de Emaús. Foi no último encontro que a gente falou dos discípulos de Emaús, foi, né? Discípulos de Emaús, fantástico. Então hoje é dia 19 de abril. Dia do índio. Acho que é dia do índio. Acho que sim. É dia 22, foi o dia dos convertidos. É como o Brasil tem um viés esquerdista, se desconfia de todas essas datas aí, né? Viés não, né? Está dominado pela esquerda. Enfim, a culpa. Bem, vamos embora, vai. Então, ó, hoje nós vamos falar das nossas bem-aventuranças, mas nos últimos encontros, o que vocês lembram do último encontro? Você ia falar alguma coisa que eu te interrompi, você falou, lembra aquilo que eu te perguntei, quer pesquisar? O que você pesquisou? Ah, sim, é que um protestante tinha me falado por que a gente não honra os justos do Antigo Testamento, só que isso é só uma falta de informação, porque os judeus, eles honram os justos, eles tipo, têm uma sistemática parecida com a nossa, os santos que protegem a família, que protegem em viagem, essas coisas. E também os ortodoxos, eles têm mais ícones. Por exemplo, ontem nós vimos um do José do Egito, né? Tem do Moisés. Os ortodoxos, eles têm mais essas imagens. Uhum. Aí é isso, tipo, essa honra existe, só a informação só não chega, né? Como é que Não é? é que a informação não chega, que eles não procuram. Né? É que foi perdido. Né? Como que é a pergunta que você fez? Você tinha uma pergunta, você tinha elaborado uma pergunta legal, cara. Eu não lembro, eu não anotei, por isso que tem que anotar, É né? porque ele falou assim, ó, se vocês honram, por exemplo, Maria, por que vocês não honram Moisés, que foi tão importante, quer dizer, Maria foi mais, né? Mas na cabeça dele. Por que Moisés, por exemplo, ou Abraão não? Por que vocês deixam eles de fora? Ah, essa pergunta, por que eles não estão nos altares, né? Porque não existe uma igreja chamada tipo São Abraão. Não, tá. Eu lembro que a gente comentou sobre isso. É porque assim, o exemplo de santidade, ele vem com Jesus Cristo. Depois de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo fez o sacrifício de cruz. Então, são elevados aos altares como exemplo de nossa fé. O que são os santos? Isso tem que ficar claro. Nós temos essa clareza, né? Mas a maioria das pessoas não tem. O que são santos? Os santos são pessoas que pela vida que eles tiveram, se tornaram exemplos para nós. É só isso. É como se fosse, eu lembro até que eu comentei com você no nosso último encontro. É como se fosse hoje, você pega qualquer profissão.
Você pega, vamos falar de futebol, você pega o Neymar, que é referência, você pega o Ronaldinho, você pega esses grandes jogadores, eles são referências porque eles foram muito bons naquilo que eles fizeram. O Santos, guardado as devidas proporções, é a mesma coisa. Eles são pessoas que foram muito bons no projeto de servir a Deus. Servir a Deus com todo o coração deles, com toda a vida deles, a ponto de fazer com que as outras pessoas olhem para eles e falem assim, nossa, eu queria ser como eles. A igreja entende os feitos que eles fizeram, depois de muito estudo, de muita análise, não é uma coisa assim do dia para a noite. Tem todo um processo, a igreja olha para ele e fala assim, nossa, essa pessoa realmente foi agraciada por Deus e viveu para Deus, teve uma vida só para Deus. Não deixou que nada interferisse no projeto deles. Essa pessoa merece ter um destaque, merece mostrar para as outras pessoas do rebanho, que somos nós, que é possível estar em Deus, viver em Deus, independente do local que nós estamos, do mundo que nós vivemos. Porque o mundo ele nos mostra, ele nos tira, consciente ou inconscientemente, ele nos tira do caminho do céu. Essa é a verdade. Todas as ações do homem fora de Deus nos tira do caminho dele. E quem nos lidera normalmente não está em Deus. Normalmente as pessoas que nos lideram, a gente até comentou hoje sobre a situação do Trump ou das lideranças mundiais, as pessoas que nos lideram não estão em Deus. A única figura política, que também é uma figura política, faz parte do papel, é o Papa, mas o único que a gente pode falar que está em Deus é o Papa, como liderança mundial, porque o Vaticano, a gente pode pensar nele como um Estado, que ele tem o espaço dele lá, o espaço do Vaticano. É um Estado, ele tem, além da figura religiosa, a figura política, ele se relaciona com os outros países. Mas o restante, você pode ver, a maioria deles, não vou falar, com exceção do Islã, né? O islamismo, não sei como é que funciona, não conheço muito bem. Mas dentro do projeto de vida que Jesus Cristo deixou, que a gente está estudando aqui, eles também não estão sintonizados 100% em Deus, então por isso não são referências. E os santos são só isso, essa é a figura do santo. É difícil entender, não é difícil para as outras pessoas entenderem isso, porque o santo incomoda. Por que o santo incomoda? Porque ele despreza tudo aquilo que a maioria das pessoas querem. Normalmente ele despreza a riqueza, ele despreza tudo aquilo que lhes é oferecido, ele despreza a vida que ele tem para seguir só o chamado que Deus tem para a vida dele. Então ele incomoda. Vamos pegar o São Francisco de Assis, que é um ícone lá de trás e vive até hoje. Depois dele vieram outros santos também. São Francisco de Assis. Por que ele incomodou? Porque ele era rico, ele desprezou a riqueza, então ele incomodava a burguesia, porque ele desprezou a riqueza. Ele incomodava os pobres da época, os menos favorecidos, porque eles desprezavam aquilo que eles queriam. Então ele incomoda. Você pega vamos pegar os mais recentes aqui, você pega o São Padre Pio, ele incomoda. O São Padre Pio incomoda, ele começa a incomodar porque as ações deles faz com que as outras pessoas se sintam ou invejosos, ou na maioria das vezes invejam, ou então o ser humano, ele toca a vida do santo normalmente toca na vaidade do ser humano. O santo é isso. E por que os antigos, aí agora sim, voltando para o centro da questão, por que antes de Jesus Cristo ninguém estava nos altares? Porque a igreja de Jesus Cristo começa em Jesus, começa na Quinta-feira Santa, começa o sacrifício de cruz, e dali para frente ela vem através da tradição apostólica, caminhando até chegar nos pontos atuais. Lá atrás, as pessoas não deram a vida por Jesus Cristo, não foram sacrificadas como os santos foram. E não tinha essa, podemos assim dizer assim, não tinha essa qualificação. Porque o que os santos são? São pessoas que se qualificaram, guardadas e devidas proporções. São pessoas que receberam uma graça de Deus muito grande, um chamado de Deus muito grande, que foram especiais
e que disseram sim para Deus de forma incondicional. E aí a igreja estuda a vida deles e os qualifica, falando, não, eles são exemplos. Então não tinha como ter santo antes do... Apesar de... espero que vocês consigam entender o que eu quero dizer. Apesar de que o reino do céu é dos violentos, só os santos alcançarão o reino dos céus. Mas existem níveis e graus de santidade. Existem os santos que não são exemplos e existem os santos que não estão nos altares. Todos aqueles que alcançam o céu alcançaram o grau de santidade necessária para estar com Deus face a face. Entende? Essas pessoas do Antigo Testamento, elas são santas, elas só não estão nos altares. Porque para alcançar, para estar com Deus face a face, você tem que se dispor de todos os seus pecados. Você não tem que ter mais pecado nenhum. Você tem que estar limpo, vamos dizer assim. Tem que estar lavado. Depois de Jesus Cristo, nós seremos lavados, somos lavados pela veste do Cordeiro, que é o que fala no Apocalipse. Aqueles que serão lavados pelo sangue do Cordeiro. Os do Antigo Testamento também foram, de certa forma, porque eles estavam esperando a vinda do Messias, que é Jesus Cristo, e em Jesus Cristo, no sacrifício de cruz dele, ele desce, volta e resgata os justos. Então eles são resgatados, a porta do céu é aberta, a gente lembra que a gente já conversou sobre isso, né? E eles são resgatados no terceiro dia e sobem para o céu com Jesus Cristo. E como a gente sabe que eles estão no céu? Porque o bom ladrão, o ladrão que estava do lado direito de Jesus, que falou para Jesus Cristo, Senhor, hoje mesmo, quando chegar no paraíso, lembre de mim. Porque Jesus disse para ele, você não vai ficar esperando eu voltar para o julgamento final. Jesus disse para ele, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então, nesse momento, Jesus Cristo abre as portas do céu de novo para a humanidade, que outrora virou as costas para Deus e tinha sido expulso. Então é só por isso que o pessoal do Antigo Testamento não tem o altar. Eles não passaram pelo sacrifício que os santos atuais, vamos chamar de atuais, do Novo Testamento passaram. E aí a igreja, através da tradição apostólica, através do depósito da fé que lhe foi confiada por Jesus Cristo, o legado de Jesus Cristo, a igreja católica, a igreja olha para eles e coloca, não, vamos colocar eles em evidência. Altar a gente pode chamar como evidência. Eles ficam em evidência para que nós olhemos para eles e falamos assim, nossa, é possível. Se eles conseguiram, eu posso conseguir. Deus me dá essa graça para eu conseguir também buscar a santidade para alcançar o céu. Eu falo muito de São Padre Pio porque através de São Padre Pio eu conheci uma pessoa bem próxima dele, né? Aliás, eu vou até ver com ele essa semana, com o Padre Giovanni, se ele pode nos atender lá. Porque são pessoas que estão próximos da nossa realidade, que viveram há décadas atrás e que ainda tem alguém que conviveu com eles. Entendeu? Então, santos é isso. É por isso que o pessoal do Antigo Testamento não estão nos altares. Eles não se sacrificaram, né? Talvez seja isso, mas enfim. Também porque os primeiros que foram chamados assim é porque eles morreram em testemunho da verdade encarnada, né? Da verdade suprema. Do verbo encarnado, sim. Sim. É basicamente isso. Mas dentro dessa dinâmica fica mais fácil de entender essa... que assim... O protestantismo, eles tem até um pastor que eu não sei o nome dele, mas eu vejo algumas coisas dele, porque é interessante. Ele fala assim, quando eu era pastor protestante, eu era instigado a brigar sempre. E a igreja, aqui no nosso, o catolicismo não me instiga a brigar. É basicamente isso, nós não temos que brigar com ninguém. Nós temos que fazer aquilo que Deus faz conosco o tempo todo. O que Deus faz conosco o tempo todo? Nos dá o livre-arbítrio. A decisão é sua. Se você quer, você me segue. Se você não quer, você é livre para fazer as suas escolhas e depois responder por elas. Simples assim. A gente não tem que brigar, tem que ficar discutindo. Fica muito mais tranquilo quando a gente entende isso. Você não tem que discutir com alguém lá no teu trabalho que está apontando o dedo para a Sagrada Escritura e falando, não está na palavra de Deus, não sei o quê. Cara, a palavra de Deus, se o magistério da igreja, vira apenas um livro de ficção, ou até ela vira um instrumento de persuasão.
sem o magistério da igreja, sem a tradição apostólica, a Sagrada Escritura vira uma arma de persuasão. Fica muito obscuro, né? Tem um abismo, assim, tipo, da onde que veio, né? Ela caiu do céu, ela Nunca. se materializou, assim. Se eu nunca vivi um Death Note. É por isso que o católico ele é solto, ele é livre para fazer as escolhas dele. Ele é livre. Mesmo que ele se diga católico, normalmente ele não é porque ele não pratica a sua fé. Ele só fala que é, que a gente chama de católico de BGE, né? A gente brinca. Mas ele não é, porque ele não se esforça para ser. Porque ele não sabe, o ser humano tem muita dificuldade de lidar com essa questão da liberdade. Normalmente, a gente já tem a inclinação para o mal, que foi o pecado original. Normalmente, quando você dá muita liberdade para o ser humano, se ele não tiver bem alicerçado, a liberdade dele vira libertinagem. E Deus não vai enfiar o dedo na cara dele e falar, não faça isso. É livre-arbítrio. O amor ele tem que ser espontâneo. Tem que ser espontâneo. Qualquer amor forçado não é amor. Entendeu? Por isso que São Francisco saiu gritando no meio da rua. O amor não é amado, o amor não é armado. Por causa dessa dinâmica. Deus jamais vai te obrigar a fazer algo se você não quiser fazer, porque o livre-arbítrio é o princípio fundamental que rege o ser humano. Você é livre para fazer suas escolhas. Se até Lúcifer pôde escolher se levantar contra Deus, se Adão e Eva lá atrás, outrora, decidiram querer ser como Deus, isso mostra para nós isso, como Deus nos deixa à vontade para fazer as nossas escolhas. O problema é que um dia essas escolhas vão nos ser cobradas. E aí é nesse momento que a porca vai pinar o rabo, não tem um ditado assim? Torcer, não. A porca vai torcer o rabo? É a porca que torce o rabo? Tem um ditado, você não tem? É nessa hora que a porca vai torcer o rabo. E aí? Eu tive uma vida digna? Não tive? No fundo, nós somos seres de crenças. São as nossas crenças que vão nos definir. E dentro, quando a gente fala da fé, o que fortalece a nossa fé, além desses encontros que a gente faz, de estar linkado à igreja, é pedir a Deus a graça de ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. E mesmo você tendo encontro com Jesus Cristo, vai ter dias que você vai duvidar de você mesmo, da sua fé. Vai ser assim, porque São Paulo fala em Atos dos Apóstolos, ele fala para nós, essa tenda, que ele chama, nosso corpo ele chama de tenda, ele nos bloqueia o acesso para Deus. Ele nos deixa muito terrestres, eu estou dando a minha interpretação, tá? Ele nos deixa muito terrestre, então ele meio que bloqueia o sinal que a gente tem direto com o sinal com Deus. Ele não facilita a nossa comunicação, ele nos atrapalha, porque o nosso corpo ele é cheio de sentimentos, ele nos envolve com todo esse materialismo que nos dificulta o contato direto com Deus. É basicamente isso. Hoje nós vamos falar as bem-aventuranças, onde o reino